vídeo já, fiz um vídeo explicando a respeito da irrigação do Éden, certo? E é um rio que tinha 4 cabeças, e eu expliquei o significado dos rios ali, o nome, e eu quero voltar nisso porque isso também aponta para a obra de Deus em nossa vida. Então, fala aqui que é um rio que se divide em 4 cabeças, certo? Então é um rio que se divide em 4 cabeças. Hoje está apontando também para o Evangelho, que é um só, certo? O Evangelho de Jesus Cristo é um só, mas dividido em 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra ela é representada por água também nas Escrituras. Aqui é um rio que tem 4 cabeças, ou seja, um rio que contém água, um rio que tem 4 braços. E os evangelhos, na verdade, é um evangelho que contém 4 braços e joga muita água ali naqueles evangelhos, que é a água da graça de Deus, a água de Jesus Cristo. Mas não é só isso que eu quero me referir aos rios. Eu quero também apontar uma outra coisa para o rio aqui, né, que a Bíblia diz assim em João, né, dizendo aqui havia um rio que se dividia em 4. Então na verdade eram rios, né, que era a fonte, que a matriz dele era uma só. Isso é maravilhoso, né? Falando que é um rio também que é uno, que vem de Deus. Esse rio, toda a água vem de Deus, mas se divide em outros rios. Em João 7, né? Em João 7, no versículo de número 37, diz assim, ó: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus se colocando como fonte de água viva, colocando-se como água, colocando-se como rio, né? Jesus colocando como aquele que sacia a nossa sede. Mas o versículo 38, ele é tremendamente maravilhoso. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Então Jesus disse: se você crê em mim, se você está em mim, você lembra que eu falei que crer é estar em Jesus? Se você crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Então rios de água viva fluem do nosso interior. Ou seja, quando eu disse que hoje nós estamos recebendo uma antecipação do Éden, e eu estou agora falando dos rios, um rio que tem 4 correntezas, 4 braços, 4 cabeças, e Jesus está falando: se você crê em mim, Jesus dizendo, se você acredita em mim, se você está em mim, como diz a Escritura, rios fluirão do seu interior. Veja no plural, rios fluirão do nosso interior. Eram 4 rios aqui. Paulo diz, como diz a Escritura, alguns dizem que tirou do Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Pode ser que Paulo esteja fazendo também o paralelo com os rios do Éden, né? O próprio Jesus esteja fazendo esse paralelo. Jesus, são palavras do próprio Cristo aqui, né? Eu estou tão acostumado a falar do paralelo que Paulo faz, mas aqui é o próprio Cristo fazendo esse paralelo, ou com o Salmo 46, ou com outra, diz a Escritura, ou pode ser a Escritura aqui que fala dos rios. O fato é que ele estava falando do Espírito Santo. Os próximos versículos vão dizer: e o Espírito Santo é água viva em nós, mandando o simbolismo do Espírito. Não que o Espírito seja pomba, não que o Espírito seja fogo, não que o Espírito seja água. São símbolos para mostrar a ação. E uma das ações do Espírito, do símbolo do Espírito, é água. Rios, está falando, rios fluirão. Esses rios fluíam no Éden. Assim como esses rios fluíam no Éden, porque Adão foi colocado nele, e aí Adão recebia desse fluir, Adão recebia desse suprimento de águas. Porque nós estamos em Cristo, nós somos colocados num lugar que rios fluem do nosso interior. Porque nós somos colocados em Cristo. Assim como Adão foi colocado no Éden, nós somos colocados em Cristo. Assim como Adão não produziu o rio já estava lá. Ele não fez nada para que o rio estivesse lá. Assim nós também não fizemos nada para termos rios de água viva, porque os rios não procedem, não dependem de alguma coisa que façamos. Os rios já existem, e isso nós vamos usar eles, usufruir deles, dependendo de onde nós estamos. Nós estamos na terra ou nós estamos em Cristo?
Enquanto Adão estava no Éden, ele usava toda esse suprimento de água, mas quando ele saiu do Éden, ele passou a viver na terra, ele passou a sofrer, e nós também temos que entender que o rio sempre existiu, os rios do Espírito. Nós estamos em Cristo, estamos na terra. Então isso é muito forte, isso é uma também que aponta para Jesus, que aponta para o Espírito Santo. Agora veja que eu falei que os rios, primeiro, e eu dei os nomes, eu vou repetir aqui, é bom até para a gente memorizar, mas o primeiro rio é chamado de Pison, que significa fonte a jorrar, aumento, certo? O segundo é Gion, correnteza. O terceiro é Hidekel, rápido, muito rápido. E o quarto é Eufrates, frutífero. Então veja, os 4 rios com 4 nomes com significados, esses rios. Os nomes têm sentido, e o sentido dos nomes são esses que eu apresentei, né? Pison, fonte a jorrar, o aumento. Gion, correnteza. Hidekel, rápido. Eufrates, frutífero. Agora nós podemos tirar uma lição do nome, apontando, né? Nós podemos tirar a lição dos nomes desses rios. E eu fiz uma frase aqui usando o significado do nome de cada um desses 4 rios. E olha só a frase que eu tirei. Um rio que é uma fonte, você viu? A fonte é Jesus. A jorrar, ou seja, essa fonte jorra. O aumento da correnteza, cada vez mais forte a correnteza, de forma rápida para dar fruto. Então veja que coisa maravilhosa. É a fonte a jorrar, Pison, Gion, correnteza, Hidekel, rápido, Eufrates, frutífero. Então os rios do Éden significam um rio que é Jesus, um rio que é Jesus, né? Um rio que é uma fonte a jorrar, o aumento da correnteza de forma rápida para dar fruto. Ou seja, onde tem água tem fruto, onde tem água tem árvores fortes. O próprio Salmos 1:3 fala: porque serás como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, essa árvore do lado de ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que faz prospera. Então é um lugar de frutificar. O Éden era um lugar específico, um ambiente maravilhoso, propício para frutificar, para dar fruto. É esse lugar que nós estamos. Jesus é esse lugar. Jesus é esse rio que é uma fonte a jorrar, jorra incontáveis milhões e milhões de litros de graça. O aumento da correnteza é muito grande, muito forte, de forma rápida para darmos fruto. Nós somos colocados num lugar onde tem tudo para nós frutificarmos, o ambiente, o agricultor, todas as coisas estão vinculadas, estão convergidas para que possamos dar fruto. Veja que também, entrando agora no Éden físico de novo, voltando ao Éden físico, havia ouro bom lá, diz, e havia bidélio, e havia pedra sardônica. Nós falamos disso também no vídeo. E olha como que aponta para Cristo, o lugar onde nós estamos, em Cristo. O ouro bom fala da realeza de Cristo. O ouro aponta para Cristo, para a realeza. O ouro aponta também para suprimento, para prosperidade, para riqueza em Cristo, os tesouros, O Paulo usa muito esse termo, os tesouros insondáveis de Cristo, os tesouros da ciência de Cristo, as riquezas da graça, as riquezas da glória da sua herança dos santos. Olha, as riquezas apontando o ouro. O bidélio é uma fragrância, tem um bom perfume, apontando o perfume de Cristo. Paulo chegou a dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. Ou seja, Cristo tem um cheiro de salvação. É isso que quer dizer esse cheiro de salvação, esse cheiro de justificação, esse cheiro maravilhoso, de um cheiro agradável, que o Éden humano, físico, tinha um cheiro maravilhoso. E Cristo tem esse cheiro que destila, que emana salvação, graça, glória, poder e unção.
a pedra sardônica, falando da riqueza de Cristo, era uma pedra de cor prata, apontando para coisas que Cristo tem, que Cristo é, que nem nós mesmos sabemos. Nós estamos num lugar tão rico, de uma riqueza tão inesgotável. É uma profundidade do saber, do conhecer, da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são esses juízos, esses caminhos, essas riquezas. Nós estamos nesse lugar. O Éden está em nós e Cristo é o Éden em nós. Então olha que glória maravilhosa ver que tudo isso aponta para Ele, aponta para a obra dele, aponta para algo que Ele falou. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, não é? Agora nós falamos também que no jardim do Éden havia no meio do jardim a árvore da vida. Eu fiz vídeos falando da árvore da vida, explicando que a eternidade, que a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, que é a vida eterna. Veja que aquela árvore física foi retirada ali, foi depois protegida por seres celestiais para que o homem não colocasse as mãos. Essa árvore, ela fala exclusivamente de Jesus, porque é uma árvore da vida, ou seja, dentro dessa árvore continha a vida eterna, continha o poder de Deus extraordinário. Então veja que Jesus, ele é chamado na Bíblia de árvore, certo? Ou seja, ele mesmo colocou em João capítulo 15, né? Eu sou a videira verdadeira. Jesus se colocou na condição de árvore. Nós vimos isso num vídeo, né? Atrás. Então Jesus é essa árvore. Mas qual palavra que você acha mais importante na constituição dessa frase? Árvore da vida. Eu não vou me ater à palavra árvore, porque o sentido é me ater à palavra vida, porque o mistério estava ali. A árvore, mas uma árvore comum qualquer? Não, era uma árvore que não era comum, que não era qualquer, que não era ordinária, justamente porque era a árvore da vida. Então era extraordinária, não era incomum, era sobrenatural, porque falava da vida. Então Jesus é essa árvore da vida, não só porque ele se colocou como árvore, não só porque ele é a exatidão plena de Salmo 1:3, ele é a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ele é essa árvore, ele veio como essa árvore, mas não é isso. Ele é a árvore da vida porque ele é a vida. Veja que João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele tomou para si o título de vida, certo? Ele tomou o título de vida para ele. Era a árvore da vida, ou seja, mas era ele, apontando para ele. Então, nós hoje, quando nós tomamos a ceia, nós estamos no simbolismo da árvore da vida, do algo sobrenatural. Nós vamos provar da natureza de Cristo, certo? Quando nós nascemos de novo, é como se nós tivéssemos comido da árvore da vida, certo? Então, olha que coisa extraordinária. Em Isaías 9,6 fala que ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Então, ele é o Pai da eternidade. Veja que ele é o Criador da eternidade. Gente, isso é uma coisa estranha até de se falar. O Criador da eternidade. A eternidade é uma coisa que não tem fim, mas Jesus, ele é o Pai da eternidade. Em João 10,10 fala que ele veio para que tenhamos vida e tenha com abundância. Ou seja, ele é esse fruto que Adão deixou de comer. Ele veio para que nós comêssemos desse fruto, tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Aí em João 11,25 ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. É maravilhoso, não é? Isso é outra coisa tremenda. Ele é a vida e ele é a ressurreição. Ele é o poder da eternidade e ele é o poder de vencer a morte. Ou seja, ele é o que é o Pai da eternidade, nele está a vida da eternidade, nele está a vida da ressurreição. Ele venceu todas as coisas, ele venceu a morte. Em João 5,26 diz que ele tem vida em si mesmo. Assim como a árvore era da vida, então a árvore tinha vida em si mesmo, ele tem vida em si mesmo. Jesus tem vida
em si mesmo. Em João 6,35 fala assim: eu sou o pão da vida. Então veja que sempre falando dessa palavra vida, Jesus tomando esse título de autor da vida, de vida, Ele é a vida. Então Jesus, consequentemente, Ele é a árvore da vida. Essa árvore que estava no jardim físico ali no Éden, apontava para Jesus, e hoje nós desfrutamos antecipadamente dessa vida que é Cristo. É óbvio que no novo céu, na nova terra, nós vamos comer do fruto da árvore da vida. Apocalipse capítulo 2 fala isso lá nas promessas de galardão às 7 igrejas. Depois lá no fim no fim do livro de Apocalipse, de novo, Jesus ratifica que nós vamos comer da árvore da vida, que as nações vão comer das folhas para terem saúde, mas Jesus que está em nós, o próprio Cristo, Ele é a vida, Ele é a árvore da vida, Ele é a eternidade, Ele é o Pai da eternidade. Veja que dentro de tudo isso, a Bíblia vai falando que Ele é a vida. Veja que João 1,4 diz: Ele é a luz da vida, porque sem luz não tem vida. Então Ele é a luz da vida. João 10,28 diz que Ele dá a vida eterna. Assim como aquele fruto dava a vida eterna, Jesus, Ele dá a vida eterna. Ele é o fruto da vida eterna. Então João 6,68, Ele tem palavras de vida eterna. Pedro não disse, quando Jesus fez um discurso pesado, os discípulos foram embora, Pedro disse: estão indo embora, mestre, está sendo muito pesado. E Jesus disse: se vocês quiserem ir também. E aí Pedro disse: para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Então o que sai da boca de Jesus tem vida eterna. Veja que as palavras são frutos de vida eterna para nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo. Em João 20,31 diz que tem vida no seu nome, que a vida está no nome. Assim como a vida estava no fruto da árvore da vida, tem vida no nome de Jesus. Quando você fala o nome de Jesus, você está destilando vida eterna, vida. A vida está no Filho, 1 João 5,11. Então a vida está no Filho. Assim como a vida estava na árvore e vai estar na árvore para comermos, a vida está no Filho, está em Jesus. Quem tem o Filho tem a vida eterna, 1 João 5,12. Ou seja, para que Adão tivesse vida eterna, era preciso ele pegar o fruto e ter o fruto. E agora Jesus está dizendo assim: quem tem o Filho, quem tem a árvore, quem tem o fruto, quem come do fruto, tem a vida eterna. Então Jesus é essa videira, verdadeira. Jesus é essa árvore. Jesus é a árvore que tem essa vida. Então veja que nós estamos num lugar espiritualmente, as regiões celestiais. Veja Efésios 2,6, nós estamos em Cristo assentados juntamente com Ele. Efésios 1,3, todas as bênçãos estão ali, certo? Nós estamos num lugar em Cristo, que é o Éden, o nosso Éden, de uma harmonização para prosperarmos na vida cristã, para prosperarmos no ministério, na salvação de almas, para darmos frutos. Essa bênção tríplice que Deus deu para o homem, você vai crescer, frutificar, multiplicar, encher a terra. É o próprio Jesus dando todas essas condições, colocou o Éden em nós. Você vai morar num Éden, que é a Nova Jerusalém, mas você não precisa esperar morar lá. Você já tem o Éden em você hoje, a presença de Cristo. E a presença de Cristo faz você ter essas árvores em você, faz você ter a árvore da vida, o acesso a comer da árvore da vida, faz você ter esses rios, faz você ter toda essa riqueza desse ouro, desse cheiro que é Jesus Cristo em tua vida. Que você possa ter sido edificado com esses vídeos para a glória de Deus.